direto de uma vila barroca impressionante no coração da Sicília, onde palácios do século XVII ainda carregam nas paredes os ecos de impérios que nasceram, floresceram e ruíram. Começa mais um dossiê Brasil, cercado por afrescos que atravessaram séculos de glória e decadência. Uma pergunta inevitável surge: como a Europa chegou ao ponto de transformar a própria derrota em um modelo de negócios, enquanto caminhava por corredores que já abrigaram reis, cardeais e generais? Veio à mente uma reflexão antiga, mas assustadoramente atual. O historiador romano Tácito dizia que o sacrifício só é digno quando feito em nome da pátria. Hoje, porém, as elites europeias sacrificam seus povos não pela soberania, mas pela manutenção de uma fantasia imperial que já morreu. O resultado é brutal. A Europa paga para perder, e as elites de Bruxelas se submetem ao poder imperial americano enquanto impõem custos devastadores às suas próprias populações. Diferente do Roma, que oferecia civilização, infraestrutura e identidade, a União Europeia oferece burocracia, vassalagem e submissão estratégica. O mais chocante é que essa derrota não é um erro. Ela virou um negócio altamente lucrativo. Para entender como chegamos aqui, precisamos voltar ao ponto de ruptura. A decisão de a Europa cometer um verdadeiro suicídio energético e econômico em nome da chamada solidariedade atlântica. Essa escolha não foi feita pelos povos europeus. Foi imposta por elites que preferem servir a Washington a governar com soberania. A guerra na Ucrânia expôs algo fundamental. As elites europeias perderam a capacidade de pensar estrategicamente em termos de interesses próprios. Elas apenas repetem mantras produzidos em think tanks americanos e aplicam políticas desenhadas fora do continente. Qualquer estrategista minimamente racional teria perguntado: qual é o interesse europeu nesse conflito? A resposta lógica seria negociar, preservar relações comerciais com a Rússia e garantir a segurança regional. Mas não foi isso que aconteceu. Em vez disso, a Europa escolheu o caminho do harakiri coletivo. Transformou-se no campo de batalha econômico de uma guerra que não é sua. E agora, além de perder, faz seus próprios povos pagarem a conta. O episódio mais recente dessa engrenagem é o empréstimo conjunto de 90 bilhões de euros destinado a Kiev, com juros de 0%. Um valor que a União Europeia não tem, mas que automaticamente vira dívida coletiva. Hungria, Eslováquia e República Tcheca se recusaram a participar. Mesmo assim, o peso recairá sobre todos os contribuintes europeus. Isso significa menos dinheiro para saúde, educação e direitos sociais, enquanto bilhões em juros serão pagos aos bancos. E atenção, esse valor cobre apenas 2 anos. Depois disso virão novos esquemas, novas dívidas, novas justificativas. O mais absurdo é a condição do empréstimo. A Ucrânia só reembolsaria se recebesse reparações totais da Rússia, algo estimado em mais de €500 bilhão. Um cenário irreal. A própria Comissão Europeia já havia declarado Kiev insolvente, mas ignorou seus próprios critérios para empurrar mais esse pacote. Enquanto isso, a Europa perdeu completamente o mercado russo. Antes do conflito exportava cerca de 90 bilhões de euros por ano para a Rússia. Esse mercado simplesmente desapareceu por decisão das próprias elites europeias. Segundo estimativas recentes, a reconstrução da Ucrânia pode custar entre 600 bilhões e 1 trilhão de euros, valor que recairá majoritariamente sobre uma Europa já endividada, desindustrializada e cada vez menos competitiva. Some a isso o aumento dos juros, a fuga de capitais, o encarecimento do crédito e o colapso progressivo da indústria. A Alemanha, motor econômico europeu, é o exemplo mais claro. Custos energéticos até 20 vezes maiores que os de concorrentes chineses e americanos. Empresas como BMW, Mercedes e gigantes da indústria química estão transferindo produção para fora da Europa. É a desindustrialização acontecendo em tempo real. E qual é a resposta das elites? Mais dinheiro para a guerra. Mais submissão.
Na França, bilhões foram gastos em aventuras militares fracassadas. Na Itália, o PIB estagnado convive com a prioridade absoluta de financiar conflitos externos. Parece uma competição macabra. Quem empobrece mais rápido o próprio povo em nome da solidariedade europeia? A resposta para tudo isso é simples e desconfortável. Essas elites não representam os interesses europeus, representam interesses externos. Funcionam como administradores coloniais de um império que não é europeu. Tecnocratas sem pátria, formados, financiados e orientados fora do continente. E há algo ainda mais perverso. Muitos lucram pessoalmente com a destruição, compram ativos desvalorizados, faturam com consultorias, garantem cargos e privilégios após a vida pública. É a privatização do saque. A mídia alinhada a essas elites repete slogans vazios: defesa da democracia, solidariedade e valores europeus. Mas por trás da propaganda, a realidade é dura. A Europa está sendo saqueada por dentro. Os povos começam a perceber protestos de agricultores, revoltas contra o custo de vida, crescimento de partidos anti-establishment. Mas a pergunta permanece. Ainda há tempo, enquanto isso China e Rússia constroem uma nova ordem econômica. Os BRICS se expandem. Novas rotas comerciais surgem, sistemas financeiros alternativos avançam. A Europa se torna cada vez mais irrelevante no jogo geopolítico do século XXI. E o mais trágico, ela tinha tudo para ser uma potência soberana. Educação, ciência, tecnologia, cultura, mas suas elites escolheram a vassalagem confortável em vez da soberania desafiadora. Como dizia Tashito, civilizações não caem apenas por ataques externos, mas pela podridão interna. Roma caiu quando suas elites perderam a vontade de defendê-la. A Europa parece seguir o mesmo caminho, desde esta Sicília eterna onde os afrescos ainda lembram que grandeza é possível. Fica o alerta final. A história sempre cobra suas dívidas. A conta que a Europa está acumulando, financeira, moral e civilizacional, será apresentada. A pergunta é simples e urgente. Quando os povos europeus despertarem plenamente, ainda haverá tempo de impedir a destruição completa? Se este conteúdo fez sentido para você, curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal Dossiê Brasil e ative o sino. Aqui, nós vamos continuar revelando o que muitos preferem esconder.